diz assim, ó, ensinem com amor. Mas está faltando um pedacinho ali, que eu esqueci de digitar e de colocar, que é dar exemplo também, tá bom, meus irmãos? Ensinem com amor e com exemplos. Você pode até acrescentar ali depois, tá? Aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 está escrito: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Essas palavras aqui são as palavras do apóstolo Paulo. Ele estava falando para a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto imitasse as atitudes dele, as atitudes do Paulo, assim como ele era um imitador de Jesus, ele imitava as atitudes do Senhor Jesus. Pastor, mas por que é que o Paulo falou isso? Para as pessoas imitarem a ele. Porque o Paulo, ele tinha uma responsabilidade com aquelas pessoas. Era ele que tinha evangelizado, e ele estava ali ensinando as pessoas aquela palavra, e ele buscava seguir a Cristo. Então, para que as pessoas pudessem seguir a Cristo, como ele seguia a Cristo, ele pedia: olhem para mim, porque eu estou procurando seguir a Cristo, e se vocês seguirem os meus exemplos, vocês estarão também seguindo a Jesus Cristo. Não é que o Paulo se considerasse melhor que alguém, que ele se considerasse especial, superior. Não, era porque ele tinha um compromisso em seguir Jesus. E se as pessoas olhassem para ele, as pessoas também estariam seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma responsabilidade, espiritualmente falando, nós vamos ver melhor daqui a pouquinho, como se fosse de um pai. Como se fosse de um pai que tem zelo, cuidado pelos seus filhos, que quer ver os seus filhos bem. Então ele estava com todo carinho, sem nenhuma prepotência, mas com simplicidade e humildade, dizendo: olha, sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Jesus Cristo também. Isso aqui fala muito conosco, irmãos. Você tem que se dar por exemplo das pessoas, para as pessoas. Veja bem, irmãos, imagina você querendo evangelizar a sua casa, um familiar seu, e todo mundo sabe que Jesus Cristo é maravilhoso, que Jesus Cristo é perfeito em santidade, ele só faz coisas boas. E aí você querendo ganhar a sua família para Jesus, falando de Jesus, evangelizando a sua casa, mas de repente um familiar seu descobre que você anda contando mentiras, ou que você anda falando bobagens, palavrão, ou cometendo qualquer outro tipo de atitude errada, coisa que até gente do mundo às vezes evita fazer. Você estará dando um bom exemplo, irmãos? Não. Apesar de você estar falando: meu familiar, você tem que ir para a igreja, ouvir a palavra, conhecer Jesus, se converter, aceitar a Cristo, ser batizado, mas as tuas atitudes não estão demonstrando para ele que vale a pena servir Jesus. Então não basta apenas que eu evangelize. Sabe qual é a maior evangelização que você pode dar para a sua casa? O seu testemunho de vida. Olhando para você, eles devem ver Cristo. Eles devem enxergar o caráter de Cristo, a personalidade de Jesus, no modo de falar, nas opiniões que você expressa, até no teu comportamento, na tua atitude. Missionário de vez em quando frisa isso, que às vezes é um gesto do homem de Deus que chama a atenção de alguém, que desperta alguém, é a luz de Cristo através daquela pessoa, é um gesto, uma atitude simples, que mostra para aquela pessoa que não é de Jesus a diferença que é estar com Cristo. E é isso que a tua família precisa ver em você, que a minha família precisa ver em mim. O Paulo estava falando de si, né? Ele estava dizendo: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não que ele estivesse falando de si mesmo, mas ele, como procurava seguir a Cristo, através da vida dele, as pessoas poderiam conhecer um pouquinho de Jesus. E tem que ser assim conosco também. Eu não sou melhor que ninguém, não sou especial. A minha família tem que entender isso ainda. Estou falando da minha própria família. E às vezes eles dizem assim: não, mas o Rafael é de outro mundo. Não, ele é de outro mundo. Porque veja bem, ele nunca teve uma namorada
ficou até os seus 25 anos sem conhecer ninguém, sem namorar, encontrou a primeira namorada, teve um namoro santo, casou, está bem casado, ele é de outro mundo. Né? Mas o que é isso, irmãos? Estão vendo um exemplo, um testemunho de um procedimento conforme a vontade de Deus. É só um exemplo, amém, meus irmãos? Eu não sou o maior exemplo para você, não. O maior exemplo é Cristo. Mas só pegando a deixa do Paulo aqui, né? Então eles vêm nessa área, nessa questão, sou falho e errante como todo mundo, mas nesta área, eles precisam despertar para entender. Eles vão ver com o tempo. Não, ele é assim por causa de Jesus. Aconteceu assim por causa de Jesus. Né? E daí eles vão tomar isso um bom testemunho. Para entender que se eles se aproximarem de Jesus, pode ser assim com eles também. Eles podem ter uma vida sentimental abençoada, eles podem ter todas as áreas da vida deles abençoadas. E a mesma coisa para você. Às vezes teu familiar vai olhar para você também e vai dizer, não, mas essa pessoa é diferente. Tem alguma coisa diferente nela. O quê? É o procedimento de Jesus. Então vale mais a pena você praticar a palavra do que você falar demais. Falar é bom. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter pregador, tem que ter quem evangelize, quem pregue, tem que ter. Mas o teu procedimento vai falar ainda mais alto do que as tuas palavras, o teu exemplo de vida. E é isso que nós precisamos ter. Que coragem teve o Paulo dizendo, olha, sejam meus imitadores. Porque ele sabia do compromisso que ele tinha com Jesus. E nós, irmãos, será que nós estamos sendo exemplo para a nossa família? Será que nós podemos dizer, olha para mim, olha para a minha vida como é diferente? Será que nós estamos podendo falar isso? Mas nós temos que buscar isso, amém? Perfeito não somos falhos como todo mundo. Todos nós temos problemas, cada um tem os seus problemas, as suas lutas, suas dificuldades. Mas até nas lutas, nós mostramos que quem é de Deus é diferente. Até na adversidade, na dificuldade, nós mostramos que o procedimento do homem de Deus, da mulher de Deus é diferente. E aí a gente dá um bom testemunho, uma ótima oportunidade. É como diz a Bíblia, da paz que excede todo entendimento. Às vezes o familiar seu passa por uma adversidade, ele se escabela, ele fica quase doido. Mas se ele vê você passando na adversidade, ele vê que você permanece com paz. Não é que você não tem problemas, você tem. Mas na adversidade você está confiando em Deus. E a paz de Cristo está no teu coração. Mesmo na adversidade. Aí ele vê diferença. Poxa, mas por que meu familiar continua em paz se ele está com uma luta tão grande? Então ele vê a diferença, né? Ele vê que tem diferença. É um bom exemplo que você está dando. Continuando aqui no estudo, diz assim, ó. Ensinar vai muito além das palavras. Não significa apenas dar instruções verbais, mas estar comprometido com o aprendizado do outro. Mais do que dizer a verdade a alguém, precisamos saber se esse alguém realmente aprendeu ou apenas nos escutou falar. Em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 a 16, da Bíblia Nova, Viva, né? Bíblia Viva, ela é a linguagem de hoje, diz assim, ó: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ó, Paulo reforçando aí, ele tinha um compromisso como que de pai. E a mesma coisa nós, irmãos, aquele que iniciou, aquele que primeiro começou no Evangelho, ele tem uma responsabilidade de pai sobre os familiares que ainda não são convertidos. Ainda que seja o filho, pode ser o caçulo da casa, mas ele se converteu primeiro, ele tem uma responsabilidade, não é que ele seja um pai espiritual, não gosto muito dessa expressão, mas espiritualmente falando, ele tem a responsabilidade de evangelizar, interceder e lutar por aqueles que não se converteram. E a gente tem que ter esse compromisso espiritualmente falando, compromisso de pai, de mãe espiritual, né? De novo essa expressão, mas que você vai o quê?
ter um compromisso de orar, de interceder, lutar e principalmente, o que estamos vendo hoje, dar exemplo para sua casa, bom testemunho para sua família. O Paulo tinha essa responsabilidade e nós precisamos ter, não apenas de falar, mas de dar o exemplo. Você sabe que a melhor maneira de aprender é também pelo exemplo, né? Então o professor, quando ele vai dar aula, ele vai explicar lá a matéria, ele vai dar aula, ele vai colocar a teoria no quadro, as crianças vão ler no livro, o professor vai explicar, mas aí ele vai tentar, irmãos, trazer algum exemplo que vai facilitar aquela pessoa entender. Então você fica às vezes querendo pregar o Evangelho, a Bíblia, ler, é maravilhoso, fazer isso com a sua família é lindo. Mas aí, irmãos, para ilustrar, para facilitar a compreensão, às vezes olhando pela Bíblia, vai ter uma palavra um pouco difícil, ele não vai entender muito, ele não está familiarizado com a palavra de Deus, não vai compreender. Mas se ele olhar em você, a ilustração do que está escrito na Bíblia, um exemplo vivo, ele vai compreender melhor. Amém, meus irmãos? Amém. Olha só o Paulo falando aqui, a explicação do que nós lemos em 1 Coríntios 4, 14 ao 16. No texto acima, o apóstolo Paulo destaca a figura do tutor e do pai. O tutor é aquele que sabe dar bons conselhos e sempre tem uma palavra a dizer aos outros. Já o pai é o que tem o amor e o exemplo para oferecer às pessoas. O tutor, por vezes, contenta-se apenas em falar. Ele só fala, ensina, explica, mas ele não tem compromisso de ver se as pessoas estão andando naquele caminho, praticando, vivendo aquilo. O pai, diferente do tutor, né? O pai, ele não desiste enquanto o outro não aprende. Qual dos dois temos sido? Você, né? Eu e você. Nós temos sido tutores e só falamos, mas não prestamos atenção para dar exemplo e para ver se as pessoas estão aprendendo mesmo. Ou nós temos sido os pais, né, que assumem uma responsabilidade, um compromisso grande, não só de ensinar, mas também de ver se eles estão andando por aquele caminho e também de dar o exemplo, né? Aí diz mais assim, ó: será que não estamos nos contentando apenas em repetir versículos bíblicos às pessoas? Não é suficiente, amém, irmãos? É bom, mas não é o bastante. Temos que ser de Deus, temos que viver a palavra, viver o Evangelho, e a nossa família vai aprender bem melhor, e ser de Jesus vale a pena. Essa mensagem que a gente tem que passar para as pessoas, né? Através da nossa vida. Ser de Jesus é ser diferente, é ser uma pessoa que tem paz, porque confia na salvação do Senhor. A Bíblia nos mostra que palavras, está faltando essa palavrinha aí no seu texto, eu sei, palavras, tá? A Bíblia nos mostra que palavras nem sempre são a melhor alternativa. Aí tem um exemplo de 1 de Pedro que diz que a mulher sábia, ela ganha o marido sem palavras. Só pelo procedimento de uma mulher de Deus, mostrando um bom exemplo, ela ganha o marido sem palavras, ganha a família toda sem palavras. Isso vale para o marido também. Um homem de Deus, de verdade, ganha a esposa sem palavras, só pelo procedimento do comportamento do homem de Deus. O exemplo, os frutos que damos quando conhecemos o Senhor Jesus, falará ao coração das pessoas que convivem conosco. Quem nunca ouviu? Filho de peixe, peixinho é. Quem já ouviu, irmão, só falando essa mãozinha assim? Todos nós, né? Bem conhecida essa expressão. Filho de peixe, peixinho é. A palavra diz, lá em Ezequiel 16:44, eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo, qual a mãe, tal é a sua filha. Então veja que esse ditado, filho de peixe, peixinho é, tem uma inspiração na Bíblia. Como muitos ditados eu já andei reparando, tem base até na palavra de Deus, né? Então, filho de peixe, peixinho é, mas a Bíblia antes disso diz, Ezequiel 16:44, qual a mãe, tal é a sua filha. Eu quero levar você, além do estudo, para você ver nas palavras de Jesus o que é que está escrito. E aí os pais fiquem atentos, principalmente os pais que têm criança pequena. Olha o que a Bíblia diz em João 5,19. Jesus falando.
Por que o Senhor fala só para aqueles que têm criança pequena? Porque essas estão na fase de serem criadas, né? Educadas ainda. O adulto já tem a mentalidade dele formada, e é só o Espírito Santo, só Jesus para fazer a obra. João, Evangelho de João. Mas as crianças não, estão debaixo da autoridade do pai e da mãe, precisam respeitar o pai e a mãe, e o pai e a mãe precisam ter a sabedoria de Deus para criar, para educar os seus filhos. É claro que eu não estou falando de mim mesmo, né, irmãos? Mas da palavra de Deus. Diz assim, ó, João 5:19. Palavras de Jesus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer ao Pai. Senão vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Irmãos, com homem de Deus, com mulher de Deus, nós não podemos ter aquela outra expressão que diz assim, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não pode. Não funciona. Se você falar para o seu filho, não faça isso, mas você fizer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Mesmo que você esteja dizendo, não faça, mas ele está vendo você fazer. É como se você estivesse autorizando ele. Pode fazer também. É o exemplo fala mais alto. O exemplo que fala mais alto. É aquilo que você faz, não aquilo que você diz. Jesus falou isso. O filho só pode fazer o que vir fazer o pai. Ele vai fazer o que ele viu o pai fazer. É por isso, irmãos, graças a Deus que isso não é uma regra. Muita gente, com a graça de Deus, consegue reverter a situação. Mas é por isso que tem muita gente que hoje bebe, é viciado, embriagado, porque viu o pai beber. Fuma porque viu a mãe fumar. Faz o que faz porque viu os pais fazerem antes. Então o exemplo é muito forte, fala mais alto do que as palavras. Isso a gente precisa observar. E por que o senhor está lendo aqui João 5,19? Por que o senhor está falando disso? Não só por causa do assunto da criação dos filhos, isso aqui pesa muito, irmãos. Tem que tomar cuidado para dar um bom exemplo para a criança que está sendo educada ainda, dar exemplo, mais do que só falar e dizer, você não pode isso, você pode aquilo, isso não pode, isso dá, isso não dá, é mostrar o teu procedimento. Mas não só por isso, mas porque nós, irmãos, como pessoas que querem ganhar a família para Jesus ainda, precisamos dar um bom exemplo. Lembra que aquele que primeiro se converte, aquele que vai conhecendo Jesus primeiro, aqueles, né? Eles têm uma responsabilidade sobre os que não são convertidos aí como se fosse de pai. De pai que quer educar e ensinar o filho. Pode ser até o caçula da família, mas converteu-se a Cristo, ele tem a responsabilidade daquele que vai interceder, vai orar e vai buscar pelos não convertidos ainda. E o que ele precisa prestar atenção é o que vai valer mais, é o exemplo que ele dá do que as palavras. Ele pode pregar de Gênesis a Apocalipse, ele pode saber de cor todos os versículos, e pode citar em toda a situação para os familiares dele, olha isso, aquilo outro. Só que se ele não tiver de procedimento, de acordo com essa palavra, procedendo conforme essa palavra que ele tem na boca, que ele sabe de cor salteado, mas se ele não estiver vivendo, aquelas palavras dele todas vão ser anuladas, não vão valer nada. Não vão valer nada, porque aquela família não vai ter o exemplo que deveria ter dessa pessoa. Então isso a gente tem que prestar atenção. Olha o que Jesus diz também no Evangelho de Mateus 23. Só aprofundando um pouquinho esse assunto, só para ficar bem fixo no nosso coração esse entendimento, né, irmãos? Mateus 23, do versículo 1 ao 3. Jesus aqui estava repreendendo os escribas, que eram aqueles que, veja, olha o ofício lindo que eles tinham, de escrever a palavra de Deus. Muito lindo, mas eles só tinham um ofício, né? Muitos deles não praticavam aquela palavra. E os fariseus, Jesus falando para eles diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Deixa eu confirmar se é isso aqui mesmo, irmãos. 23. Ah, tá. É o 23, só que é o versículo 23 também. Eu li 23, 23. É 23, 1, do 1 ao 3. Diz assim, ó. Então, falou Jesus à multidão. Mas é a mesma coisa, tá? O que eu falei para você está valendo, tá? Ele está falando dos escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Então Jesus está dizendo: olha, façam tudo o que eles estão falando. Observe, preste atenção no que eles estão ensinando para vocês e pratiquem. Mas olha só o que Jesus fala depois. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha só. Eles tinham esse encargo de ensinar as pessoas. E ensinavam coisas boas, sim. Só que Jesus disse: faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque eles dizem, mas não cumprem. Dizem e não praticam. Então veja só, né? E a mesma coisa com a nossa família. Se nós não estivermos procedendo segundo a palavra que estamos dizendo para eles, pregando para eles, não vai fechar. A gente não vai ganhar a nossa família para Jesus desse jeito. Então a gente, claro, né, irmãos? Estou falando para você se oprimir. Eu tenho sempre cuidado de advertir você. Às vezes a palavra é dura, é séria, mas não é para oprimir, para colocar um peso insuportável sobre você, não. Só para você entender com seriedade a mensagem, a palavra. Todo mundo é falho. Todo mundo é falho. Todos nós somos, inclusive eu. Mas, pelo menos, nós temos que falar, sim, mas principalmente praticar, procurar viver conforme aquilo que a gente fala. Enquanto ele vê eu falar uma coisa, mas praticar outra coisa, ele não vai achar, ele vai ver, eu tenho alguma coisa errada aí, não está batendo. Ele não vai vir para Cristo. Então a gente tem que observar isso. Vamos adiante, irmãos. Tem um subtítulo ali que diz: o bom exemplo fica. O bom exemplo permanece, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz: trazendo à memória, trazendo à lembrança, a fé não fingida que em ti há. Era o Paulo falando para Timóteo. O Paulo falando para Timóteo diz: trazei à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha só, irmãos, o Paulo nessas palavras está revelando para nós o que? O Timóteo, sabe como que o Timóteo se converteu? Porque primeiro ele viu a mãe dele praticar a fé e a avó dele praticar a fé. Ele, pelo bom exemplo da avó, que era mulher de Deus, da mãe, que era uma mulher de Deus, ele se converteu a Jesus. O Paulo, nessas palavras, está dizendo que havia no Timóteo uma fé não fingida. Mas essa fé, antes de estar com Timóteo, quem já praticava essa fé? A avó e a mãe dele. Então ele tinha bons exemplos na família. E pelo bom exemplo da avó e da mãe, que eram mulheres de fé, verdadeiramente, ele se converteu a Cristo. Então é assim, irmãos. Pelo exemplo a gente ganha a nossa família para Jesus. Tem gente que tem um coração mais duro, que leva mais tempo, mas não se preocupe com isso. Continue servindo a Cristo. Continue andando no caminho. Vai chegar o dia, confia, vai orando, vai lutando, luta forte. Deus vai dar a vitória. Amém. Aí diz mais aqui para nós, ó. Se não há amor e exemplo, nossas palavras perdem o efeito. Timóteo era um jovem servo de Deus, que teve bons exemplos dentro de casa. A fé genuína de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice foram determinantes na formação do caráter cristão dele. Creio que Timóteo as presenciou praticando a fé e sendo honradas por Deus, o que as ajudou a reproduzir nesse jovem
a mesma fé que tinham e a fazer dele um discípulo. Está escrito deles, mas é dele, fazer dele um discípulo. Quais são os seus discípulos? Então aqui fica a pergunta para nós, né? Ide, portanto, fazei discípulos. O que é um discípulo? Um aprendiz. Então você aprendeu de Jesus, e agora as pessoas vão aprender de você. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, na primeira parte. Um homem de Deus não se constrói apenas na igreja, mas principalmente dentro de casa. Ô irmãos, isso aqui eu toco nesse assunto volta e meia. Você ser um cristão dentro da igreja não vale muita coisa. O que a gente aprende aqui, a fé que a gente vive, a gente tem que levar para fora da igreja. A gente tem que viver e praticar dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, andando pela rua, em qualquer lugar. Então é assim, irmãos, praticando que a gente dá bom exemplo. E os nossos familiares, eles são os nossos discípulos. Através de você, as pessoas vão conhecer Jesus. Através do teu exemplo de vida, as pessoas vão conhecer a fé, vão conhecer o amor cristão, vão conhecer a verdade, através de você. Não só das palavras, mas das atitudes, das suas atitudes. Aí diz mais aqui para nós. Na Bíblia, irmãos, em Hebreus 12, nos versículos 2 e 3, está escrito assim, ó. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Não se corrompa. Talvez você está numa luta grande para ganhar a família para Jesus, mas ninguém se converteu ainda. Aí tem alguns que enfraquecem e dizem, quer saber? Eu também vou largar. Eu também vou deixar tudo. Aí a pessoa volta a beber, volta a fazer tudo quanto é coisa errada. É um truque do diabo. Fica firme. Você não tem que desanimar. Você pode estar rodeado de pecadores. Você pode estar rodeado de maus exemplos. Mas persevera no que você tem aprendido. Fique firme. Não desista. Não diga porque todo mundo está fazendo e até agora não adiantou, então eu vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Eu vou ficar firme. Jesus não desistiu. Ele sabia da vitória. Creia na vitória. Não desista. Fique firme, lutando pela tua família. Se não ainda você não teve a vitória, mas você está semeando, você vai colher em nome de Jesus. Amém. Você vai chegar nesse dia que você vai ter essa vitória completa. Mas é necessário que você não desista. Você pode estar cercado de pecadores, como Isaías disse, Senhor, mas eu sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus chamou ele e usou ele para fazer algo. Então, fica firme. Ensinar com amor significa buscar o interesse do outro em primeiro lugar, entregando-se à missão de ensinar com perseverança, crendo que o seu ensino e exemplo de vida frutificarão. Às vezes não é de imediato, meu irmão, que você vai ver o resultado. O texto acima nos mostra que Jesus se apegou à alegria que lhe foi prometido. Assim, há de ser conosco. Eu acho que é isso. Temos de enfrentar e crer que, no final, seremos recompensados por não desistir. Então, às vezes, irmãos, você não vê as coisas espirituais, você às vezes não entende, como eu também não vejo e às vezes não entendo as obras espirituais, as coisas espirituais. Tem coisas ocultas fora da nossa compreensão.
Mas se nós ficarmos firmes, Deus que vê tudo, que sabe tudo, é o especialista do mundo espiritual, é o Senhor do mundo espiritual, das coisas ocultas, coisas que a gente não vê, Ele vai endireitar todas as coisas. Glória a Deus. E às vezes o familiar parece que ele não está vendo o teu exemplo. Talvez você seja tentado pelo diabo e dizer assim, não, mas não adiantou até agora eu andar na santidade, pastor, já tentei dar um bom testemunho, um bom exemplo, mas eles não se convertem. Eles não prestam atenção. Eu sou diferente deles. Às vezes parece, irmãos, é que aquela pessoa às vezes ela é dura na queda, ela não quer dar um braço a torcer, ela não reconhece. Ela nunca vai dizer diante de você que você é diferente dela. Mas dentro dela, ela sabe, ela vê, ela nota. E dentro dela ela reconhece que tem uma diferença entre você e ela. Não que você seja melhor ou especial, mas a Bíblia fala que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Você nota, pode ter certeza que ele também nota. Às vezes não fala, não reconhece, não dá o braço a torcer. Não quer dizer que você está com a razão, mas ele nota a diferença que há. E o Espírito Santo vai trabalhando ali para convencer aquela pessoa. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças ao nosso Deus. Olha só o que diz Gálatas 6:9. Não está na folha, só para complementar, que encaixa bem certinho com o final desse texto aqui. Gálatas 6:9. Capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6:9. Está escrito da seguinte maneira, irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Desfalecer é desanimar. Não nos cansemos de fazer o bem. Está orando pela família? Não se canse. Está dando um bom exemplo? Continue. Está combatendo por ela? Continue. Às vezes está sofrendo por ela? Críticas, ofensas, perseguições? Continue. Não se canse, não pare. Por quê? No tempo certo, você vai colher o resultado. Amém. Se você não desfalecer, não desanimar, não parar, mas ficar firme. Amém. Às vezes leva tempo, mas persevera. Deus é contigo. Amém? Vamos lutar pela nossa família. Guarda esse entendimento com você em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração da fé pela família.